A emboscada. Cenália e Lívia, ainda no desolado cemitério de Sucupira, sentem uma súbita mudança na atmosfera. O faro aguçado do detetive, treinado para pressentir o perigo, o faz reagir instantaneamente. Ele olha ao redor, buscando a origem daquela sensação, e avista um vulto entre as poucas árvores. Se abaixa! Grita Cenália, empurrando Lívia para o chão. O som de tiros de espingarda rompe o silêncio do lugar. Os projéteis atingem as lápides, fazendo pedaços de mármore e concreto voarem pelo ar. Cenália, agachado atrás de uma pequena parede, olha para Lívia, que se protege atrás de um monte de terra. Lívia, você está bem? Ele pergunta, sua voz urgente. Sim, Cenália. Alguém não gostou da nossa presença aqui, ela responde, sua voz firme apesar do pânico. Ele estava nos seguindo. Sabia que viríamos para cá. O som dos passos se afasta, e o atirador desaparece na direção da mata. Cenália se levanta, com a arma em punho, e olha para o local de onde os tiros vieram. É ele, diz Cenália, convicto. O assassino. Ele não apenas nos seguiu, ele nos desafiou. Ele quer que o encontremos. Ele está seguindo o roteiro, o rito. E o rito, agora, é vingança contra nós. A emboscada confirma o que Lívia já havia deduzido. O assassino é um profissional, e a missão dele não é apenas matar, mas fazer uma declaração. O jogo de gato e rato se intensificou, e Cenália sabe que a próxima jogada deve ser a dele. A caçada ao Dorico Paraguaçu e ao assassino de Tunico está prestes a entrar em sua fase final. O confronto no cemitério. Minutos depois da emboscada, o som de sirenes rompe o silêncio de Sucupira. O delegado Dionísio Medrado chega ao cemitério com 2 policiais, encontrando Cenália e Lívia. Vocês estão bem? Pergunta Dionísio, com a mão no coldre. Ouvimos os tiros. É ele? Sim, responde Cenália, ainda com a adrenalina no sangue. Ele estava nos observando. Acreditamos que o assassino estava esperando que viéssemos para cá. Ele sabia que, mais cedo ou mais tarde, iríamos conectar o crime de Brotóvia com o passado de Sucupira. Os policiais começam a inspecionar a área, recolhendo os projéteis que atingiram as lápides. A bala é a mesma, um dos policiais avisa, mostrando o cartucho deformado. O percutor tem a mesma marca que o da arma de Zeca Diabo. A arma é a herança de família, uma relíquia passada de geração para geração. O que ele queria? Pergunta Dionísio, frustrado. Por que atirar em vocês e fugir? Ele não queria nos matar, explica Lívia, com a voz séria. Ele poderia ter feito isso. Ele queria nos dar um aviso. Uma demonstração de força. Ele quer que saibamos que ele está aqui, que ele é o guardião do segredo de Sucupira. E que ele é o único que pode punir os traidores. Ele está seguindo o roteiro, conclui Cenália. Primeiro, ele matou Tunico, um parente das Cajazeiras. Depois, nos guiou até o cemitério de Sucupira, o lugar do fracasso de Odorico, e nos atacou, o que seria o segundo ato da vingança. E agora, ele sabe que nós vamos atrás de Odorico Paraguaçu, o principal responsável pela farsa. E ele estará esperando por nós. A caçada agora tem um novo objetivo: encontrar Odorico antes que o assassino o faça. A vingança da família Diabo está prestes a ser consumada, e Cenália e sua equipe são a única barreira entre o passado e o futuro de Sucupira. A descoberta crucial. Em Brotóvia, a equipe de investigação de Vila Nova trabalha incansavelmente. Um policial, ofegante e visivelmente empolgado, entra na sala de análise e se dirige diretamente a Vila Nova. Inspetor Vila Nova, ele anuncia, encontramos uma espingarda. Estava em um riacho, próximo ao cemitério onde morreu Tunico Cajazeiras. Vila Nova e Christian se entreolham. A notícia é a mais importante que receberam desde que o corpo foi encontrado. Tem certeza? Pergunta Vila Nova, a voz urgente. Sim, inspetor. Está bem danificada e coberta de lama, como se tivesse sido jogada lá há dias. Mas a marca de identificação e o calibre são os mesmos do relatório de balística.
É uma espingarda de caça, de calibre 12, o policial responde, com um brilho de excitação em seus olhos. Vila Nova pega o telefone e liga para Cenália em Sucupira. Cenália, temos novidades, ele diz. A arma do crime foi encontrada em um riacho perto do cemitério. É uma espingarda de calibre 12, e, pela análise preliminar, a marca do percutor é a mesma do projétil que matou o Tunico. É a arma de Zeca Diabo. O assassino se desfez da arma. Acredito que a vingança dele está completa e ele está de partida. Lívia, que escuta a conversa, se adianta. Ele não está de partida, Cenália. Ele está apenas mudando de rota. Ele não se livraria da arma do crime se a vingança estivesse completa. Ele jogou a espingarda para se livrar das evidências, porque a vingança dele ainda não acabou. Ele está indo atrás de Odorico Paraguaçu. Cenália se vira para Dionísio. Nossa missão agora é encontrar Odorico antes do assassino. O jogo de gato e rato está em seu clímax. O confronto final. De volta a Sucupira, o delegado Dionísio Medrado, munido das novas informações de Vila Nova, retorna sozinho à casa das irmãs Cajazeiras. A porta, que antes se abria com formalidade, agora se abre com um ar de resignação. As três irmãs o aguardam na sala, a tensão perceptível. Dionísio não perde tempo com formalidades. Senhoras, ele começa, sua voz agora mais firme e sombria. Encontramos a espingarda. A arma do crime. Estava em um riacho em Brotóvia. A arma de Zeca Diabo. O assassino se desfez da única evidência que o ligaria a Tunico Cajazeiras. As irmãs não reagem, mas a palidez em seus rostos diz tudo. A vingança não acabou. Ele não se livraria da arma do crime se o objetivo dele fosse apenas vingar a morte de Tunico. A vingança dele é contra as famílias que traíram Zeca Diabo. E o próximo da lista é Odorico Paraguaçu. E nós sabemos que ele está vivo. Nós sabemos que vocês o ajudaram a fugir e que vocês sabem onde ele está escondido. O silêncio é quebrado por Doroteia, a mais velha. Nós juramos protegê-lo, ela diz, com a voz embargada. Nós somos as únicas que sabem onde ele está. Mas se o assassino o encontrar, ele estará morto. O assassino está em Sucupira, diz Dionísio. Ele nos desafiou no cemitério. Ele vai encontrar o Odorico. Vocês precisam me dizer onde ele está. É a única forma de protegê-lo. As irmãs se entreolham, a decisão em seus rostos. A lealdade que elas tinham ao Odorico agora é confrontada com o medo de vê-lo morto. A mais jovem, Judiceia, quebra o silêncio. Ele está em uma fazenda. Longe de Sucupira. No interior de Pernambuco. Nós o visitamos uma vez por ano. Ele vive lá, como um fantasma. A vingança de Zeca Diabo o alcançou, e ele não pode mais fugir. O segredo, guardado a 7 chaves por décadas, finalmente é revelado. A caçada ao assassino da família Diabo e a Odorico Paraguaçu, o principal alvo da vingança, está prestes a entrar em seu clímax. A conexão Brotóvia-Sucupira é um jogo de gato e rato, onde a única saída é a verdade. O confronto final. No dia seguinte. Interior de Pernambuco. A perseguição termina em uma fazenda isolada no interior de Pernambuco. O lugar é simples, mas cercado por uma cerca de arame farpado. No portão, 2 jagunços de chapéu de couro, com rifles em punho, fazem a guarda. Eles avistam a viatura de Cenália e Lívia se aproximando e imediatamente apontam as armas para eles. Que vocês querem aqui? Pergunta um deles, a voz grave e o olhar desconfiado. Cenália e Lívia saem do carro, com as mãos levantadas. Somos da polícia, diz Cenália, em um tom calmo. Viemos falar com o senhor Odorico Paraguaçu. Os jagunços trocam olhares. O nome do antigo prefeito parece despertar uma chama de raiva em seus olhos. Eles não parecem dispostos a cooperar. O nosso patrão não quer saber de polícia, diz o outro, mantendo o rifle apontado para Cenália. Lívia, com sua voz analítica, intervém. Sei que o senhor Odorico vive recluso, mas ele corre perigo. Há um assassino procurando.
Um descendente de Zeca Diabo. Ele já matou um homem e agora o próximo alvo é o seu patrão. A menção a Zeca Diabo parece atingir um nervo. Os jagunços baixam as armas, o medo em seus olhos. O patrão está em perigo? Pergunta um deles, a voz agora mais baixa. Cenália percebe a chance. Sim. E nós podemos protegê-lo. Precisamos que nos levem até ele. Precisamos que nos ajudem a prender o assassino. Os jagunços se entreolham. Eles parecem estar em um dilema. A lealdade ao patrão contra o medo de uma vingança. Tudo bem, diz um deles, a voz resignada. Vamos levá-los até ele. Mas se tentarem algo, nós não vamos hesitar em atirar. Ele não vive mais como o prefeito de antes. Ele vive com medo. E agora, parece que o medo dele vai se tornar realidade. A caçada ao Dorico-Paraguaçu está prestes a terminar. O passado, com sua teia de intrigas e vinganças, finalmente alcançou o homem que tentou fugir dele por décadas.